acho que o alto padrão é você entender o teu cliente, estudar ele e saber que cada cliente vai ter um jeito. Porque as pessoas falam, rico é todo igual. Não é. Bem diferente. Cada rico tem um imigrante, tem o cara que é de berço, tem o cara que tem um jogador de futebol, tem o artista. Mas mesmo o cliente que é milionário desde berço, cada um tem o seu jeito de lidar com o dinheiro, de lidar com as expectativas. Então, o alto padrão, você precisa entender o valor do cliente e fazer a venda de acordo com aquele valor. Então, por exemplo... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Leonardo. Eu sou a Diana. E hoje eu ia falar que temos um assunto interessante. Gostaria de mudar essa fala, mas eu vou continuar nela porque o assunto é interessante. Quem que temos aqui hoje? Então, hoje nós vamos receber o Luiz Carlos, ou o Luiz Lulini, empresário do ramo de automação residencial. Eu penso nisso, eu penso em Alexa. Alexa! Não, eu já penso logo no instalar o dedo, acende minha luz. Desse tipo também não. Ou a gente medita e a luz acende, como é que... A gente está chegando lá, né? Sério? Sério? É sim. Às vezes eu penso, o celular me manda mensagem e eu falo, gente, acho que ele leu que eu estava pensando isso, não é possível. Seja bem-vindo. Obrigado. Mas é isso mesmo? A gente pensa e a luz acende? Não? Chegando lá, né? A inteligência artificial, né? Daqui a pouco tem um chip, né? Sim. Aí hoje já com comando de voz você já consegue. Então, assim, você cria mais rotas, então daqui a pouco você não precisa fazer mais nada. Só chegar em casa e tudo vai acontecendo. Cara, você me fez lembrar de uma história agora, de um primo que cheguei na casa dele. Aí ele, instalei uma tecnologia nova no meu... E era aquele ventilador de teto. Sim, aí ele ia, batia a mão, a luz acendia. Ele, batia a mão, apagava. Aí depois eu vi que era a filha dele. Ele combinou com a filha dele e dela ficar no controle. Mas isso já tem um tempão, né? Mas hoje provavelmente já é assim, né? Sim. Até na automação mesmo, quando a gente pega, tem coisas que a gente descobre hoje, mas que já existem 20, 30 anos. É que às vezes demora um pouco a chegar no Brasil ou demora um pouco eu descobrir que existe, né? Então, tem um pouco disso. Mas a automação, a gente trabalha com marcas que já tem 60 anos no mercado. Caraca! Então, é uma coisa bem antiga. Não porque eu acho que de um tempo para cá evoluiu muito também, né? Muito e simplificou, né? Então, acho que esse que é o grande segredo, assim, por isso que é um assunto tão emblemático hoje. Você já está nesse ramo há quanto tempo? Eu estou há 20 anos. 20 anos? 20 anos nesse ramo. Tu começou com 10 anos, né? Os 20 anos, então eu já tenho 40. Vamos começar então? Vamos ao que interessa? Eu conheci você, cara, através de uma pessoa que esteve aqui muito especial, foi o Anderson Dindi, né? Que indicou você aqui pra gente, graças a Deus. E ele não te chamava de Luiz, né? É Luizinho, o teu contato foi salvo como Luizinho, né? Então, se por acaso eu não falar Luiz e falar Luizinho, você já sabe que é você. Então, fica tranquilo. Qual foi o maior aprendizado que você teve nessa tua carreira aí de 20 anos, de quando você começou até hoje empreendendo, sendo empresário? Acho que o maior aprendizado é você, assim, não desistir. Acho que as dificuldades, elas sempre vão bater na sua porta. Às vezes você, no início de uma carreira ou no início de um trabalho ou de uma atividade que você vai executar, muitas vezes no início você não se vê muito parte dela, porque você está aprendendo, está conhecendo. Então, quando você começa a insistir, você fala, não, eu vou me dedicar a isso aqui e eu quero ser bom nisso. E aí você vai vendo as dificuldades e você não vai desistindo. Você vai aprendendo com elas e insistindo e buscando melhorar, se aperfeiçoar. Então, acho que hoje, desde quando eu fui ajudante lá até abrir minha empresa, eu vejo que o que mais me ajudou foi não ter desistido e ter confiado que eu ia conseguir chegar aonde eu desejava, assim, onde eu tinha como meta. Porque a meta ela não vem no primeiro mês, no primeiro ano, né? Você vai participando ali do que você está fazendo, você vai gostando, você vai se apaixonando, e aí naquele momento vai vindo algumas dificuldades, aí você vai achando, será que é isso mesmo e tal? Mas aí eu acho que o grande segredo é você, não, é isso que eu quero, não vou desistir, vou continuar. E aí estou aí 20 anos nesse mercado, cada vez mais apaixonado, é um mercado muito dinâmico, todo dia tem novidade, coisas novas, né? Então, se eu for o Luiz de 20 anos atrás, hoje eu estou defasado, então eu preciso ser um Luiz cada ano se atualizando. Ô Luiz, rapidinho, você fala em não desistir,
Mas você já pensou lá atrás, chegou a pensar algumas vezes em desistir? Sim, você pensa em alguns momentos, porque às vezes você, por exemplo, nem tudo funciona como a gente deseja. Então, às vezes a gente, eu quero, como você começa como ajudante, eu quero virar técnico em 1 ano. Às vezes você não vira, né? Eu quero aprender já a virar sozinho. E isso há 20 anos atrás. A geração de hoje quer virar presidente. Já é mais rápido ainda. Então, assim, acho que a espera sempre é uma dificuldade para as pessoas hoje. Então, quando você pega alguma dificuldade assim, poxa, eu já queria estar fazendo isso e não consigo ainda não aprendi, ainda não estou conseguindo. Aí você pensa, será que é isso mesmo? Eu vou desistir. E essa é a maior dificuldade hoje, até como empresário, para uma pessoa que você está treinando e desenvolvendo, que às vezes ela não quer ter a paciência de esperar, né? Hoje ninguém quer esperar mais nada, né? Tudo muito rápido. A geração é muito dinâmica. Muito dinâmica. E até a tecnologia, ela meio que te deixa refém disso um pouco também, porque hoje tudo cada vez mais pronto, né? Então, você não espera tanto. A tecnologia, ela ajuda com isso. Então, acaba que hoje, quando você pega uma dificuldade ali, aí você pensa, poxa, será que é esse mercado mesmo? Será que é isso mesmo? Aí você vai criando algumas coisas assim para pensar, poxa, acho que eu vou desistir, acho que eu vou buscar um outro ramo, acho que eu vou buscar um outro mercado. Acho que nesse lugar aí o segredo foi, falei, não vou desistir não. Todo mundo desiste, né? Eu vou ir até onde eu quero chegar. Maneiro. Antes da gente continuar esse assunto, né? Vou fazer aqui uma pequena propaganda da FE Investimentos, né? Para quem está a fim de investir o seu dinheiro, começar o quanto antes, porque é importantíssimo você começar a juntar, né, para ter o que você deseja, seja lá o que for, se for uma casa, se for um carro, uma viagem que você queira fazer. E a FE Investimento, ela pega na sua mão, te ensina tintim por tintim, vai lá, te mostra onde você tem que investir, onde é o melhor investimento para você. Eles te ensinam a investir o seu dinheiro. Então, não percam, vai lá no link da descrição que a gente tem um cupom de 50... De quantos por cento? R$400. De R$400, perdão. Não é porcentagem, é R$400. Vão lá ver o preço que vocês com certeza vão querer fazer essa mentoria. Não fique de fora. Vai lá que a FE Investimentos vai te ensinar tudo. E o outro recado? Isso aí. Se você quer gravar qualquer conteúdo de audiovisual, vem aqui para o Estúdio Eu e Ela. Podcast, quer gravar um corte de rios, tem um link aí também na descrição. É só clicar, agendar. E é para ontem, tá? Não deixa para amanhã não, porque o digital já veio para o mercado, já está aí há muito tempo. Então, não perca a oportunidade de gravar o seu conteúdo aqui com a gente. E o nosso participante ganha uma lembrança, um presente da FE Investimentos. Importante. Isso aí para você anotar. Não precisa anotar dívida não, nota de riquezas que tá aí e tal. Isso aqui é uma lembrança nossa, do Eu e Ela Podcast. Obrigado, maravilha. Quando você for utilizar, marca a gente nos stories lá. Agora tem que usar, tá? Sim, quem não usa, você acredita em azar? Exatamente. Quem não usa tem 7 anos de azar. Então tem que usar, né? Uma lembrança nossa aí. Maravilha. Ô Luiz, como você estava falando aí, né, sobre ser persistente, eu acho que isso é um dos maiores desafios, né? Porque eu já ouvi algumas outras pessoas falando disso, né? E falam, gente, não desista, vai, porque realmente a maioria para no meio do caminho. Porque encontra aquela dificuldade que realmente é difícil, porque às vezes você está precisando daquele dinheiro e nem tudo vem na hora que a gente quer, né? Exato. Quanto tempo você levou para poder, de repente, maturar o seu negócio? Assim, 2 anos, 3 anos, para você poder falar, não, realmente é por aqui que eu vou seguir, agora eu já estou começando a ter um lucro legal. Você tem mais ou menos isso em mente? Sim, eu acho que foi quando eu comecei o negócio, na realidade, quando eu comecei o negócio, eu já tinha decidido que eu queria aquilo para minha vida. Então, assim, acho que isso me ajudou um pouco, porque hoje, às vezes, a gente monta um negócio você tem 6 meses de profissão fazendo, aí você já quer montar um negócio. Então, assim, eu fui um cara que montei um negócio depois de já ter mais ou menos uns 12 anos trabalhando. Então, assim, para eu
entender que eu seria bom no que eu fosse fazer, eu quis passar por alguns lugares dentro do mercado. Você já trabalhava na área, já trabalhava e aí abriu a sua própria empresa. 12 anos depois. Isso. Aí eu comecei como ajudante ali, ajudando. Um amigo meu me chamou. Aí eu fui pra lá, comecei a ajudar Você caiu ele. de paraquedas na profissão ou não? Um amigo te chamou e tu foi ver o que era? Foi paraquedas. Eu fui timoneiro, né? Então eu era do Remo, acho que eu estava na época no Botafogo. Bom clube, excelente. O melhor que tem, né? Legal. Eu estava lá e aí eu começou a apertar um pouco de grana, já com 20 anos. Então eu falei, acho que preciso arrumar um trabalho. E aí um amigo meu estava trabalhando, ele, poxa, um parente dele abriu uma empresa de automação, de home theater, só que na época não era muito automação, era mais home theater. Você montar o cinema em casa. Tava muito na moda também, na moda, né? exato. Era o que estava na moda, a automação começando a chegar. E aí eu falei, quando tiver uma oportunidade, me chama, que eu estou precisando de trabalho. E aí ele me chamou. Quando ele me chamou, eu já gostava de som, porque criado na igreja, meus pais músicos, né? Então, irmão tocava, a gente já tinha esse contato com áudio e vídeo. Então, para mim foi muito legal. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele cinema, aqueles efeitos de cinema, aquelas caixas maravilhosas. É maneiro demais, né? Que você consegue ouvir o som com uma inteligência sonora absurda. Então, aquilo ali me apaixonou, mas eu caí de paraquedas. E qual o segredo para você transformar uma paixão numa profissão? O que você acha que aconteceu aí? Porque você já gostava. Sim, sim. Então, o segredo é tudo que a gente coloca a mão para fazer, a gente faz para evoluir. A gente e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, automaticamente, quando eu tenho essa paixão para eu crescer, para eu melhorar as pessoas que estão ao meu redor, automaticamente eu entendo que aquilo que eu vou fazer para promover isso, eu preciso me apaixonar por aquilo para eu poder fazer cada vez melhor. Então, dentro disso, eu acho que quando você pensa, eu vou dar uma condição melhor para a minha vida, uma condição melhor para a minha família, sabe? Eu vou melhorar como pessoa, evoluir, né? Porque tem uma época na nossa vida que a gente só quer ligar o automático e caminhar, mas tem uma outra que você fala, cara, acho que eu preciso gerar algo. Então, assim, quando você pensa em gerar algo com excelência, aí você acaba se apaixonando pelo aquilo que você faz. Até pegando o ponto anterior, às vezes as pessoas nem se apaixonam ainda e já desistem, né? Então, assim, não deu nem tempo de entender se é realmente aquilo, né? Eu vejo muito isso, hoje eu converso muito com pessoas, eu falo, cara, espera um pouquinho, né? Investe um pouquinho mais, tenta esperar até a ideia maturar. Às vezes a gente desiste e a coisa nem começou, né? A gente quer muito para ontem. Então, assim, isso foi... Para ter a paixão, você precisa não desistir, e para ela transformar em algo bom, você tem que entender que você vai mudar a sua vida, você vai mudar a vida das pessoas, você vai ser alguém ali dentro do que você se propõe a fazer, né? Então, acho que... Então, tem que ter muito foco. Muito foco. Resiliência, persistência. Exato. Não pode desistir, né? E não parar. E não parar. E cada ramo vai ter um tempo, né? Hoje, se a gente postar um vídeo, pode viralizar e da noite pro dia explodir. Mas tem coisa que vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, assim, eu nunca desisti. Caminhar até que... É igual aquela história da promessa, né? A pessoa tá caminhando, mas tá difícil. Deus tá aqui, ó. Vem, filho, quando ele vai dar o ponto, ele para. Exato. No último passo ali, ele para e perdeu a promessa e volta. Exato. Mas é difícil, cara. Você tá falando, eu tô me vendo aí, é difícil. Tem dia que é complicado. Parece que tudo conspira contra, tá tudo dando errado. É onde que eu a resiliência eu acho que é fundamental, sabia? Isso. E onde eu apoio muito na fé também, né? Porque quando a gente entende que Deus ele tem algo pra gente, né? E ele tá com a gente, tanto nas vitórias, nas derrotas, ele tá nos dando suporte, aí é onde me ativa ainda mais, porque eu falo, não, eu estou no caminho certo. Ele escolheu para eu caminhar. A gente conversa, a gente ora, a gente tá junto, a gente tem um relacionamento. Então, assim, aí o dia que eu acordo não querendo acordar, né? Aí ele vai falar assim, não, calma aí, eu tô contigo, você não tá sozinho. Então, aí a gente acaba confiando. Então, assim, aí são algumas paixões, né? A paixão pelo trabalho, a paixão pela no caso, eu sou apaixonado por Jesus.
Então, assim, eu converso com ele, eu tenho uma vida com ele. Então, assim, nas minhas dificuldades, eu converso com ele e ele me ajuda. Então, às vezes, você vai ter um momento que você vai falar, caramba, meu irmão, várias coisas para fazer, um monte... Hoje você tem uma vida empresarial com funcionário, com sei lá, várias demandas. Hoje a gente está no final de ano entregando 8 obras. Caraca. Então, assim, com 20 abertas. Então, não é uma vida fácil. Né? Não é uma obrinha pequenininha, né? Não são obras pequenas. É algo grande, né? Exato. E com as dificuldades de todo mundo, não é só as minhas. Só abrindo um parêntese, para quem não sabe, né, que está assistindo, que o Luiz ele trabalha com o público A, né, aqui no Rio de Janeiro. Sim. Então, são pessoas que... da alta sociedade, vamos dizer assim, né? Então, com certeza deve ser obras gigantescas que são você obras pega. que duram um ano e meio, né? Assim, Mas é só Rio, não, né? Não, a gente foca princípio. mais no Rio, mas a gente também faz fora do Rio. Mas hoje o nosso foco principal é o Rio. Eu estou expandindo consultoria para o Brasil todo. Porque aí eu já maneiro. montar equipe, empresa, coisa já é um pouco mais complexo. Mas hoje eu consigo validar tudo que um cliente precisa para ter uma casa inteligente. Então, aí no Brasil eu consigo especificar o que ele precisa comprar, como que vai ser o projeto, como fazer o projeto. Então, Brasil eu estou mais na parte de consultoria. Tem quantas pessoas que trabalham com vocês? Hoje mais ou menos? Hoje a gente tem umas 10, assim, com alguns terceirizados. Assim, umas 10 pessoas, que é a equipe técnica, projeto, programação, a parte de pré-venda, que hoje... Se eu capitalizar um orçamento aqui, por exemplo, eu tenho uma pessoa para fazer e eu já vou capitalizar outra. Então, eu fico um pouco à frente do mercado. Então, tem algumas soluções que a gente vai usando para poder, mas mais ou menos umas 10 hoje. Você hoje você pega todas as áreas do tipo, se faltou alguém, vou chutar uma coisa grosseira, na inteligência de uma lâmpada para botar, o cara não veio, você vai lá e mete a mão também ainda, ou não? Você já tem... Eu tenho a expertise, mas hoje eu não preciso mais. Você já tem as pessoas qualificadas já até para repor quem... Hoje eu só atuo na parte de prospecção e vendas da empresa. O restante eu tenho pessoas para cuidar para mim. Falando um pouquinho em prospecção, como te surgiu essa ideia de trabalhar com esse público A? Porque é um público difícil, né, de alcançar. Foi lá atrás, eu estou imaginando aqui, né? Foi lá atrás que você já trabalhava e aí quando você migrou você já começou a trabalhar com esse público? Ou veio na sua cabeça, não, agora eu vou trabalhar para o público A, vou focar nisso, vou mudar um pouco? Como foi isso? Engraçado que foi ao contrário. Assim, eu trabalhei em algumas empresas que elas já trabalhavam com esse público. Então, eu já sempre tive contato com esse público. Ah, sim. Só que eu via a complexidade que era atender, eu via as complexidades que era lidar com esse tipo de público. Quando eu decidi montar a empresa, eu falei, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou começar com um público um pouco mais baixo, né? Serviço menor. E vou começar com uma responsabilidade menor e tal. Então, eu comecei ao contrário. Só que como eu peguei todos os problemas, né, que eu passei e ajustei e acertei para montar a empresa... eu cheguei muito rápido novamente na obra de grande porte. Porque normalmente a obra de grande porte, a pessoa te escolhe a dedo, né? Porque ela é muito problema, você não pode errar o processo, o cronograma, tem que estar tudo muito certinho. Então, acabou que em menos de um ano, assim, a gente teve o primeiro projeto grande. Eu devia ter uns 3 ou 2 projetos pequenos e apareceu um grande. Só que o problema o lado positivo do alto padrão é quando você faz um legal, você já ganha uma vitrine muito grande. Então, eu pensei assim, até quando conversava com distribuidores, eles falavam, não, vamos fazer automação, vai trabalhar com isso, você é especialista nisso. Eu falava, não, calma, eu vou começar devagar. Quero fazer um projetinho, eu quero ter paz. Eu estava imaginando isso. E aí acabou que eu entrei no primeiro projeto legal, eu lembro como se fosse hoje um duplex ali no São Conrado, um prédio bem legal ali. E aí já foi um orçamento bom, assim, já foi um projeto que existem algumas marcas que a gente trabalha, né? A de automação de iluminação Lutron, que é uma marca americana, tem 60 anos de mercado, e Crestron, que é uma marca que tem no Pentágono, na Casa Branca, um super produto.
E a gente acabou fazendo a primeira obra Lutron e Crestron, que eu achei que eu fosse fazer 3 anos na frente, acabei fazendo no primeiro ano. E aí, quando eu fiz essa obra que você começa a postar, fazer essas coisas, aí os arquitetos parceiros, os distribuidores, eles falam assim, calma aí, o Luiz não montou só um negocinho, ele já entrou no mercado. E aí eu comecei a fazer um atrás do outro, assim, aí graças a Deus hoje a gente está aí 8 anos fazendo o alto padrão e com marcas cada vez mais sofisticadas. E a indicação é mais pesada também, né? É. Porque assim, de um cara que tem poder aquisitivo maior, chegar para o outro e falar que, não, quem fez foi fulano. Acho que o cara nem pesquisa muito. Exato. E o foco que a gente falou da paixão, né? Eu tento manter o meu cliente sempre apaixonado. Para quando ele sentar na mesa, falou de tecnologia, ele precisa lembrar de mim. Ele tem que lembrar do Luiz, tem que lembrar da HT Control, ele tem que lembrar da empresa. Então, esse é o maior desafio hoje, quando você ganha estrada. Porque 8 anos a gente já consolidou. Então, agora é só manter, consolidar, ajustar o que, de repente, perdeu um pouquinho ali para poder... talvez esse passo aí é o mais difícil, né? Manter, né? Exato. É porque eu costumo falar com o meu time que a gente hoje está no muro, assim. A gente chegou, mas está no muro. Para a gente, assim, chegar num patamar muito legal, falta muito pouco. Então, agora, o legal desse trabalho é que cada hora tem uma coisa nova, né? Ou não? Sim. Porque a tecnologia está assim... Então, acredito que você tem que estar sempre antenado, estudando alguma coisa nova, né? Tem que estar antenado. Principalmente agora, que agora veio a internet das coisas, né? Que a gente chama de IoT, que você hoje consegue fazer uma automação em casa por, sei lá, R$300. Muito barato. Então, como eu não trabalho com esse segmento, eu preciso estar antenado para eu poder... Porque esse produto, ele chega no alto padrão. Querendo ou não, ele acaba chegando. Então, para eu poder mostrar para o cliente, esse não é o caminho para sua casa, por causa... que ele tem uma limitação técnica, ele não trabalha com grandes quantidades, então... Se você falar muita coisa, ele vai travar. Exatamente. Eu estou imaginando, nem sei. Muito bom, exato. Então, eu preciso alertar o cliente nisso. Então, se eu não ficar antenado, e assim, eu sou tão chato com o antenado que eu começo a fazer, para eu entender mesmo. Então, assim, a gente abriu um leque de IoT, começou a fazer, entendeu os problemas, entendeu as soluções, e aí... Porque, assim, eu não ofereço esse tipo de produto, mas muitas vezes eu deixo ele na prateleira, porque se meu arquiteto que me indica há 8 anos aparecer um cliente que precisa, eu falo, não, o teu cliente eu vou atender, mas não é o meu produto que eu ofereço, não é um carro. Mas é que tem que ter, né? Não dá para... Ô, Luiz, falar um pouquinho sobre sociedade. Você já teve sociedade, né? Sim. E aí você teve que desfazer e recomeçar do zero. Como é que foi esse processo? Então, eu passei por 3 processos complexos, né? O primeiro foi que eu já tinha o desejo de ter uma empresa de automação, só que eu deixei ela para segundo plano. Eu montei uma startup. Eu queria montar algo digital. Meu sonho sempre foi ter uma empresa autogerenciável, mas digital, não física como eu tenho hoje. E aí eu montei essa startup, não deu muito certo, foi algo que montei com um melhor amigo e aí acho que os objetivos não se encontraram e aí foi um pouco difícil porque a gente botou a grana toda, né? Tudo que tinha, né? Então, assim, eu sou apaixonado por moto. Eu vendi minha moto, eu peguei minha rescisão, eu fiz tudo. E aí foi um momento difícil porque você fala assim, caramba, eu planejei, a gente planejou uns 5 anos, sei lá, uns 3 anos. Bastante. Foi um negócio bem projetado. Tinha tudo para ter... Hoje eu entendo em vários âmbitos o porquê não deu certo. Mas, assim, foi um negócio difícil. Ô, Luiz, quais os tipos de objetivo que não deram certo com o sócio? O objetivo de onde vocês querem alcançar? Exato. Eu acho que quando a sociedade ela tem que estar super alinhada nos objetivos de crescimento e de atendimento. Quando isso não alinha muito... É igual um casamento, né? É igual um casamento. E aí, quando não alinha muito, você acaba tendo algumas dificuldades e convergências. Então, eu sempre fui um cara muito de entender as pessoas, entender o próximo. Isso no meio comercial, às vezes até um pouco negativo, mas eu gosto de entender, sabe? Eu não sou aquele cara que vendo por vender. Então, por um lado é negativo, mas por outro é conquistador, né? Exato. Você dá essa atenção ao seu público. E eu acho que a minha vida sempre
foi pausada nisso. Eu nunca fui, até acho que pela minha crença mesmo, mas que eu sempre fui aquele cara que tentei entender o lado do outro, tentei dar o braço a torcer, eu sempre... Então, assim, quando você cria uma cultura para uma empresa e essa cultura não vira ali o pilar dela, né? Você acaba falando, acho que não vai dar certo. Aí você vai insistindo, aí é onde eu acho que é o contrário daquela resiliência que a gente falou no início. Não deve insistir tanto, né? Não pode insistir tanto. Eu até errei um pouco, acho que eu insisti demais. Mas é errando que a gente aprende, não tem jeito, né? Ninguém ensina isso pra gente. Queria uma curiosidade aqui, quando você falou que a empresa quebrou, né? Você dividiu a empresa lá com um amigo do sócio, e você é religioso, é cristão já há muito tempo, antes disso, correto? Na verdade, eu fiquei um tempo, fui nascido e criado na igreja, aí acho que nos meus 16 anos eu saí, aí fiquei até uns 20 e poucos ali. Quando eu montei essa empresa, eu não estava tão firme assim na igreja. Eu estava ali tentando. Mas mas não deixou de crer. Não, nunca. Deixou de crer. Nunca. Nesse momento aí, bem específico, né? Quando aconteceu isso, de você parar para pensar assim, pô, botei minha grana inteira, o negócio não foi, tenho que acabar, tenho que desfazer. Como é que você via Deus nesse momento? Do tipo, pô, Deus, tu deixou fazer tudo isso? Qual é a lição? Porque assim, hoje você até falou que hoje você entende o porquê não deu certo. Sim. Mas lá atrás, você ficava se culpando do tipo, pô, por que Deus deixou permitiu eu chegar que você chegasse até ali para poder... Legal. Chegou nesse ponto, não? Chegou um pouquinho, porque, assim, como eu falei, a paixão ela sempre leva a você querer mudar o teu ambiente, né? Então eu queria mudar não só a minha vida, mas a vida dos meus pais, todo um objetivo e era um sonho. E assim, para quem se dedica tanto tempo a um sonho, você quer mudar. Então naquele momento, quando aconteceu, eu não entendi. E aí foi até onde me aproximou mais de Deus, assim, porque eu comecei a conversar com ele. Eu falei, poxa, não é possível. Porque, assim, a minha base da insistência sempre foi meu pai também. Meu pai, ele sempre trabalhou no mesmo emprego, ele sempre foi dedicado, ele sempre insistiu muito no objetivo dele. Então, eu aprendi isso desde pequeno. Ele era empreendedor também? Não, meu pai não. Meu pai foi motorista de madame e tal. Aí foi a vida toda ele fazendo isso. No mesmo trabalho, com as mesmas pessoas. Então, assim, eu vi que ele... eu era um pouco diferente, mas eu peguei esse ponto dele. Eu falei, esse ponto do meu pai aqui de insistir, de se dedicar, ele sempre fazia o melhor dele dentro das possibilidades. Ele sempre, nunca chegava atrasado, nunca faltava. Era uma luta, assim, para ver meu pai. Eu quero meu pai vai ficar em casa hoje comigo. Não, ele ia com febre. Então, eu peguei um pouco essa questão de insistência dele. Uhum. Mas, de contrapartida, eu via tudo que ele fazia dando certo, dentro daquelas limitações. Então, quando isso aconteceu comigo, eu falei, poxa, por quê que não deu certo? E aí foi onde eu fui buscar as respostas em Deus. Eu falei, poxa, Deus, você conhece todas as coisas, você criou todas as coisas, por que não deu certo? Aí foi onde eu entendi que, no lado Luiz como ministério, na igreja e tal, a minha sociedade, ela mais me levava para o mundo do que eu levava ela para a igreja. E para quem Deus tem um propósito, acho que Deus tem um propósito com todos, mas naquele meu caso ali, eu precisava, se tivesse dado certo, eu não sei se eu estaria casado hoje, eu não sei se eu estaria na igreja. Então, assim, naquele momento ali eu entendi que não foi um não para o Luiz empresário, foi um não para o Luiz que tem algo de Deus para fazer naquele momento. E aí, se ele tivesse deixado, eu acho que não teria acontecido como hoje tem acontecido. Verdade. Então, foi algo que eu interpretei dessa forma. E aí, quando eu descobri isso, porque quando eu estava... Tem até um testemunho bem legal. O dia que eu fui conversar para acabar com a sociedade mesmo, a gente foi aqui no Largo do Machado. E aí, estava chovendo muito, eu parei o carro... E aí veio uma tiazinha pedir aquele dinheirinho, eu já chateado, agoniado, sabia que seria uma conversa ruim. E aí eu falei, nossa, já quer um dinheirinho ali, né? Você fica aquele negócio, carioca, quando você para tem alguém que tem dinheiro, né? Então, não precisa nem parar, não. Tá? Não precisa nem parar. Aí, beleza, tive a conversa, foi ruim pra caramba e tal, não sei o quê. E naquela conversa eu saí meio chateado, eu falei, saí triste, chorando também e tal, saí chateado. Falei, poxa, queria que tivesse dado certo e tal.
Beleza. Só que quando eu saí e fui para o carro, eu já saí falando com Deus. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu sei que você permitiu isso, mas já que você permitiu, eu quero aprender com isso. E nesse aprender, eu preciso te conhecer como eu nunca te conheci, por mais que eu já tenha sido criado na igreja, meus pais são presbíteros e tal, sempre estiveram à frente da obra. Eu falei, eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. Só que eu não sabia que ele ia responder muito rápido, porque aí quando eu entrei no carro, chovendo ainda, eu liguei ali o carro e aí veio a tiazinha correndo, que eu tinha falado para ela que eu ia dar o dinheiro na volta. Aquela mania que a gente tem, né? Vou dar o dinheiro na volta. Só que ela te pegou, né? Só que ela me pegou. Exato. Ali. Aí ela chegou. Quando ela chegou, eu falei, caramba, a tiazinha não esqueceu de mim. Eu peguei aquelas moedinhas lá e dei para ela. Quando eu abri o vidro chovendo e dei as moedinhas para ela, eu senti dentro de mim uma voz falando assim, não, você tem R$50 na carteira. E aí, tipo, calma aí, que R$50. Pô, já o coração começa a bater, aí você começa a ficar agoniado, você já sabe que não é uma voz qualquer. Você já entende que é o Espírito Santo falando contigo. Eu já tinha essa vivência, só que eu estava longe. Só que eu tinha acabado de pedir para viver isso de novo. E aí eu fui, buzinei, chamei a tiazinha de novo, tirei minha carteira, peguei R$50 e falei, tia, não sei, toma aqui, R$50. Quando eu dei para ela os R$50, ela começou a chorar. Aí, quando ela começou a chorar, eu falei, por que você está chorando? Ela, não, meu filho, eu não sou guardadora de carro. Eu só vim para cá guardar carro porque eu não tenho dinheiro para comprar o gás amanhã. E aí, você me dando esses R$50, eu posso ir para casa agora que eu vou ter como comprar o gás amanhã. Aí, naquele momento ali, já comecei a chorar e falei, você é cristã? Então, dá o testemunho amanhã lá na sua igreja, ou quando você for. E aí, fui para casa. E naquele momento ali, uma chave virou dentro de mim. Eu falei, cara, eu estou preocupado com o que não deu certo, mas, na realidade, precisou isso acontecer para que eu desse uma reviravolta na minha vida. Aí foi onde eu busquei tanto melhorar como pessoa, como profissional e como intimidade com Deus mesmo. Foi onde ele falou assim, não, é realmente isso. Eu estou no controle. Pô, maneiro, maneiro. Quais as dicas que você daria hoje para uma pessoa que está com dificuldade de empreender? O que você diria para essa pessoa? Assistir aquela parte lá do Dindy, tô brincando. Aquela parte lá do que a gente falava, faz uma lista. Do profeta. Tô brincando. Aproveitar aqui para pedir pessoal para assistir os vídeos, assistir o Dindy também, se inscrever no nosso canal, dar o seu like, se quiser colocar alguma pergunta aí. E a gente está aberto para profecia. Escrever nos comentários. Ele é o profeta do Dindy, do outro vídeo. Isso aí. É tudo Deus mesmo. Então, acho que quem está com dificuldade hoje, eu sempre costumo dizer sobre que as dificuldades, elas sempre existiram na nossa vida. No colégio, sei lá, em casa com os irmãos. Tudo que a gente vai, para onde a gente vem, tem dificuldade. E a gente sempre soube lidar com elas, só que existem algumas que a gente trava, né? A gente bloqueia. Aí agora, o que vai acontecer? E aí eu acho que quando essas dificuldades chegam, a gente precisa se dedicar a elas. Então, assim, como que eu vou resolver uma dificuldade sem me dedicar a ela? Então, eu estudar melhor, eu me preparar, eu entender por que eu estou passando por isso, né? E tanto no natural, né? A gente sempre tenta linkar natural com o espiritual, mas tanto no natural, o que eu preciso fazer? Sou um cara que sempre gostei de desenvolver solução. Tem um problema agora? Vamos desenvolver a solução. E qual que é a solução? Poxa, eu investi meu dinheiro, o negócio não está dando certo, eu estou a ponto de quebrar, eu não vou conseguir. Então, vamos pensar em alguma solução. Existe alguma coisa, sabe? Então, assim, é tentar estudar. Se eu estou aqui, eu não consegui fazer uma venda esse mês, aí eu penso, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para os meus contatos, vou fazer uma postagem, vou fazer um vídeo, eu vou capitalizar em algum lugar, eu vou tentar achar uma solução. Não focar no problema, porque o problema ele sempre vai existir, sabe? A gente vai resolver um problema hoje, vai aparecer outro. Até a Bíblia mesmo fala, basta cada dia o seu mal. Então, assim, se hoje eu estou com mal para resolver, eu vou resolver, amanhã vai ter outro, não vai ser 1000 maravilhas. Só que eu preciso focar no problema, não deixar ele de lado ou esquecer. Se o meu problema é essa caneca, então eu vou...
quantas canecas tem, o que eu tenho que fazer, sabe? Onde vende caneca, quem compra caneca. Você meio que vai atrás da solução, né? Eu vou porque atrás assim, da solução. A tua fala, ela me remete muito assim ao tamanho do problema, né? E a gente, como ser humano, às vezes a gente dá um peso maior ao problema do que tentar encontrar solução para ele. Exato. Principalmente quando a gente está empreendendo. Exato. A gente pegar esse exemplo aí, eu tinha que fazer uma venda, não fiz nenhuma venda esse mês, mas e aí, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para investir, sei lá, em tráfego pago. Cara, mas eu já tenho alguém que comprou? Tenho. Pô, então eu vou lá ver se essa pessoa quer de novo. Você tem que tentar se reinventar com o que tem na sua mão. Exato. Porque senão... Eu acho que os maiores problemas hoje das pessoas não reverter um problema há muito orgulho, sabe? Porque às vezes a gente está no problema, mas a gente está no orgulho de não querer resolver, de não querer pedir ajuda, de não querer mostrar as falhas. Eu não sou bom nisso, me ajuda, sabe? Eu não sou bom nisso, eu preciso melhorar. Então, acho que assim, o problema ele vira maior quando tem o orgulho ali, sabe? Eu não vou conseguir. E hoje você vê muitas pessoas já falando que não vão, não vai dar certo. Mas calma aí, nem tentamos, nem como que não vai dar certo? A gente precisa primeiro tentar, sabe? Esses dias a gente estava lá em casa conversando, aí a gente falando sobre um determinado assunto de uma outra pessoa, e aí a gente falou assim, cara, sabe qual é o problema da pessoa? Que ela fica muito presa no passado. Passado. E ela não vive o presente. Porque se ela começar, bota uma porta, fecha a porta do passado e segue o teu presente. O que eu tenho que fazer hoje? Acordar já... O planejamento de um dia para o outro, para mim, é fundamental. Do tipo, você foi dormir hoje, o que eu tenho que fazer amanhã? Papel e caneta, tem que fazer isso. E amanhã, quando você acordar, você vai fazer. Porque as pessoas ficam muito presas e ela desiste. Ela não tem resiliência de ir até o fim. Exato. Ela começa a ver que tudo que ela tem é ruim e o jardim do vizinho é mais florido que o dela. E ela mesma vai se abatendo. Daqui a pouquinho ela está parada. Sentada. Eu tive uma experiência, a gente trabalhava no ramo de medicamento, indústria farmacêutica, e a gente tinha um produto na época, eu não vou falar o nome do produto, mas ele tinha uma apresentação com 14 cápsulas, que davam 2 semanas de tratamento. E era um antidepressivo. E o concorrente tinha caixa com 30, que daria, né, uns 30 dias do mês. E a gente era líder de mercado, e começamos a perder o mercado, porque o concorrente lançou essa apresentação. E aí, numa reunião com a minha equipe, eu falava assim para eles, cara, a gente tem 2 caminhos. Fica sentado, deixa acontecer o cenário que está acontecendo, ou a gente vai para cima. Se a gente juntar ali os 2 dias, porque era um produto que era preconizado pelo americano, então eles não fazem 30 dias, eles fazem por semana, que dariam uma caixa com 28, 4 semanas, que para eles, arredondando, daria um mês fechado. E aí eu falei, cara, o que a gente tem de positivo do produto? Primeiro analisar o que eu tenho de positivo meu. Cara, eu tenho isso é o meu ponto forte. Vai nele. Porque se a gente ficar só pontuando, mas o fulano é mais do que o meu. Beleza, mas o que você tem de bom? Fala o que você tem de bom. Não precisa falar dele. E a propaganda, eu estou trazendo agora para o nosso negócio aqui específico, é meio assim também. Sim. Se eu ficar olhando, meu concorrente abaixou o preço, opa, vou baixar também. Ele subiu o preço, vou subir também. Ele comprou uma TV maior que a minha, opa, vou comprar... Isso. Você não anda, cara, você não coloca nem a tua inteligência para funcionar. O maior erro da análise de mercado hoje que eu vejo é você analisar o mercado querendo se comparar. Isso aí. Não pode se comparar. Você precisa só analisar, dados. Você vai colher os dados. Eu preciso ter os dados do meu concorrente e entender o que ele está fazendo. Não me comparar. Porque se eu for me comparar com o meu concorrente, ele está andando, sei lá, de Land Rover Velar e eu vou falar, caramba, por que ele está de um carro de 500 mil e eu não estou? Por que o showroom dele é 3 milhões e o meu não é? Não é isso, eu preciso entender qual é a estratégia que ele está usando. E não importa se eu tenho 20 obras e ele tem 30. E isso no teu racional, assim, você já está consolidado, né? Porque tem gente que está começando do zero. Eu vou começar um projeto hoje de automação, aí eu vou pegar a sua empresa como referência, meu concorrente. Pô, mas eu estou iniciando. Eu tenho que me comparar a você, se é que tem que fazer alguma comparação, lá quando você começou. Exato. Como é que foi a tua história? Eu comecei assim... Porque a gente mesmo se derrota em relação a isso. Sim. Quando a gente faz essas comparações, você vê... você pega vou trazer aqui para o estúdio, você pega um estúdio Flow. Como é que ele é hoje? Caramba, é maneirão, a estrutura...
pô, espaço grande e tal. Mas como é que ele começou? Exato. Nós começamos muito melhor do que ele. Então, a gente acaba não... Exato. Comecei sem showroom dentro de uma loja. A loja de móveis tinha um home theater. E eu falei, posso montar um home aí para... Loja de quê? Uma loja de móveis. Tinha um home theater lá dentro para vender o móvel, o sofá. E eu montei um lá dentro. Não tinha aluguel. Então, comecei assim. Então, assim... Só que quando você começa a analisar os concorrentes, que nem hoje eu vejo, eu sei quais as empresas que estão usando as mesmas estratégias que eu. Porque eu olho assim, ó, eu fiz isso ontem, ele já está fazendo hoje. Então, eu estudo, mas eu não me comparo, porque é difícil, tá? Às vezes as pessoas querem se comparar e eu demorei um tempinho para aprender. Acho que eu aprendi isso tem uns 2 anos. Porque antigamente eu ficava assim, não, se fulano fez isso, eu tenho que fazer também. E não tenho o que fazer. Né? Isso só abrindo um parênteses aí. Isso não quer dizer que a gente não tem que acompanhar um concorrente, Exato, né? não, a gente tem que analisar, ver até pra gente... Estudar, é um sabe? jogo. Eu sei qualquer coisa. Sentar na mesa comigo um cliente para negociar, eu sei em qual empresa ele foi, dependendo da forma dele falar. Porque eu estudo meu concorrente pra caramba. Mas não me comparar. Que acho que a comparação, você começa a tomar decisões que não precisava. Ah, não, se meu concorrente está ali, eu quero estar ali também. Mas, caramba, você está atendendo tão bem a sua área. Tem algumas coisas, acho que a comparação quebra um pouco. Mas, assim, informação, todas possíveis. Ô, Luiz, em relação, você falou de decisão, né? Em relação às decisões que você já tomou e a que você precisa tomar hoje como empresário, aonde que entra a sua fé nisso tudo aí? Seu lado cristão nisso? Ele pesa? Pesa. Eu tenho um princípio que nada que eu for fazer hoje pode me afastar de Deus. Esse é um princípio base meu. Então, como eu tenho esse princípio, todas as decisões como empresa, como família, como tudo, a gente precisa ter esse entendimento. Então, vou avançar como empresa, beleza. Vai me afastar de Deus? Então, acho que não faz sentido. Deus, ele nunca vai determinar algo para a gente que tire ele de perto da gente. Pelo contrário, ele sempre vai querer nos aproximar dentro de um equilíbrio, dentro de algo saudável, mas ele sempre vai querer... Ele nunca vai dar uma missão para a gente falar, agora eu vou abrir 10 empresas pelo Brasil, não vou nem ter um tempinho de falar com ele. Ele nunca vai fornecer isso para a gente. A gente sempre vai ter. Então, tudo que não me afasta de Deus é onde eu tomo a decisão. Eu falo assim, não vai me afastar, eu vou avançar. Você procura num contrato grande, antes de fechar, antes de enviar uma proposta, você procura falar com Deus antes? Eu oro. Os que eu fechei que não deveria sempre dar um problema. É mesmo? Até para fechar um contrato, eu oro hoje. Eu oro porque assim, ele sabe de todas as coisas. Quando a gente entende que Deus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Então, assim, a gente precisa ser direcionado por ele, sabe? Então, assim, até mesmo para fazer uma venda, para fechar uma parceria, eu aprendi com a tiazinha lá, naquela hora ali do tiazinha te deu uma aula lá, né? Exato. Então, assim, hoje eu peço direção a Deus para tudo, para comprar um negócio, para abrir uma empresa, para fazer um aluguel, para qualquer coisa. Fica até meio esquisito, né? Mas é justamente da forma que eu faço. E aí, seguindo os dados técnicos, né? Eu vou analisar primeiro tecnicamente. Não, Luiz, você hoje vai montar um negócio, não sei aonde. Eu vou analisar, pegar todos os dados técnicos, estudar os concorrentes, fazer toda uma análise. Depois disso, eu vou orar e vou falar, Deus, o que é que realmente a gente precisa fazer? Maneiro. E você tem que ter sensibilidade para entender, né? Exato. Para ouvir e para saber que aquilo foi uma resposta, igual a tiazinha. Exato. Né? Que aquilo ali foi uma resposta imediata para você. Porque às vezes as pessoas... Eu estou falando isso... porque às vezes as pessoas ignoram, né? E acham que Deus não respondeu. Exato. Né? Exato. Então, e Deus está de lá assim, você é surdo, não está ouvindo? Ele faz um monte de coisa e você não... Exato. Dentro do meu secreto, assim, eu tento ler a Bíblia, adorar um pouquinho, orar, e eu tiro um tempinho também para só ouvir, sem ficar... Às vezes não vai falar nada, mas eu tô ali, entendeu? Porque às vezes a gente quer muito falar, mas a gente não quer ouvir. E hoje também é um dos maiores problemas hoje
dessa nova geração que não quer ouvir nada, né? Só quer falar, só quer pedir, só quer... Então, assim, acho que é bom também a gente ouvir, entender, poxa, será que é isso? Será que é aquilo? E ele vai falar com cada um de uma forma diferente, né? Mas ele... É isso. Até hoje, qual foi o momento mais desafiador, assim, da sua jornada empreendedora? Que você julga que foi, assim... Acho que foi o momento que eu decidi empreender sozinho. Acho que foi o maior, porque quando aí tive aquela sociedade que não deu certo, aí eu ia entrar numa outra sociedade que também acabou não dando certo, aí eu entrei numa outra que agora eu tô sozinho. Então, assim... Então, mas foi nessa tua empresa agora? Nessa minha empresa. Você tinha um sócio, aí porque na minha cabeça sociedade, eu sempre quis crescer muito rápido. E na minha cabeça eu não ia conseguir crescer rápido sozinho. Sempre com alguma sociedade, com algum investidor, alguma sociedade. Eu tinha essa mentalidade. Era a sua crença limitante. Exato. Eu tinha assim, não, preciso estar com alguém. Tem aquela coisa de, sozinho você chega... Mas você pode ser até um pouco de insegurança também, né, cara? De decisão, tomar alguma decisão. Acho que foi também. E eu sempre fui um cara que gostei muito de trocar, sabe? Trocar, saber opinião, fazer troca. Então, acho que isso me levou para esse caminho de, tipo, para eu crescer mais rápido, eu preciso estar com alguém. Preciso ter alguém e tal. Só que aí, quando eu vi que não deu certo com ninguém, não estava dando certo, não sei se eu não soube escolher, eu não sei, mas não estava dando certo. Eu falei assim, eu acho que o negócio que eu tenho é para mim, sou eu. Acho que o que eu vou abençoar é gerar emprego, é gerar, sabe, fazer um bom trabalho. E aí, nesse momento, eu falei, foi o mais desafiador, que eu falei, cara, eu vou ter que tomar as minhas decisões. Como sociedade, não que eu converso muito com a minha esposa, a gente conversa em casa, converso com meus pais, converso com meus amigos e tal. Mas como empresário, eu falei assim, caramba... Parece que é uma responsabilidade enorme, né? Exato. Um peso, assim, tô carregando. Muito grande, né? Você fala, cara, e agora? Aí você contrata o primeiro funcionário, aí você abre o primeiro espaço, aí você ganha outro cliente, aí o cliente nem terminou, você tem que vender outro. Aí tu fala, caramba, não entreguei nem o primeiro ainda. Aí tu já foi outro, aí aparece outra indicação. Então, acho que esse foi o maior desafio. Foi eu entender assim, caramba, eu tô fazendo tudo certo, não tem como dar errado. Mas ainda não aconteceu. Porque, imagina, você faz uma venda que vai durar 1 ano. E você começou, você está começando. E aí você já fez mais 2 que vai durar 1 ano e você nem entregou a primeira. Então, assim, esse acho que foi o maior desafio. Foi assim, eu tinha todos os dados que eu estava no caminho certo, eu sabia tudo, mas eu ficava com aquela insegurança. Deve dar uma ansiedade, né? Bate. Porque é 1 ano para você entregar um serviço, né? Tu deve hoje ficar naquela recara. porque você acostumou. Eu louco para passar logo, para entregar logo, mas na época ficava. Então, assim, acho que esse foi o maior desafio, assim, eu ter a cabeça no lugar e aí você contratar, entendeu? Aí você não sabe se vai ter outra, e aí se tem outra venda, se não tem. E aí esse mercado de alto padrão, ele é um mercado que ele é muito volátil, né? Então, hoje, ele não tem uma equalização, né? Hoje ele está mais alto, amanhã mais baixo, amanhã muito alto, outro mais baixo, porque vai de acordo com as oportunidades. Então, assim, às vezes o milionário apareceu, que nem tá muito na moda o Alphaville, né? Jogador de futebol, todo mundo comprando lá no Alphaville. Então, assim, aí o Alphaville está em alta, só que agora já não tem tanto terreno. Então, assim, já lá já não está tanto em alta, já virou um negócio mais reduzido. Aí tem mansões que hoje já não tem muito volume. Então, é um negócio que vai subindo e descendo. E aí, às vezes, você ficava naquela ansiedade. Poxa, vou aumentar a equipe, mas será que vai aumentar? Não vai. É um empreender, né? Não tem jeito. É um empreender. Então, são as inseguranças que o empresário vive. Esse é o maior desafio. Porque, por mais que você monitore tudo, que você sabe os dados, que você assim, sempre. E outra coisa interessante que é viver sem saber do amanhã, é viver pela fé mesmo, né? Pela fé. Por causa disso, que você não sabe se amanhã você vai fechar o legal é isso, outro. né? Outro dia eu conversando com É pura emoção, gente. A gente falou exatamente isso. Eu falei assim, pô, pastor, caraca, podia ter um chãozinho, né? Andar sem chão toda hora.
né? Uma vez assim, brincando. E é verdade. Uma certeza, né? Não tem. Você tem que só avançar. E não tem chão, você vai pisando e Deus vai botando o chão, né? Com responsabilidade, né? Eu sempre falo que a fé e a responsabilidade são coisas que precisam estar alinhadas, mas ao mesmo tempo uma não pode impedir a outra, né? Porque você não vai agir de forma irresponsável, né? Mas a fé ela vai te fazer, de repente, agir de forma que você não agiria. Então, tem gente que faz aqueles cálculozinhos bonitinhos lá. Não, vou fechar um mês aqui bonitinho. Mas se precisar ativar a fé, muitas vezes não vai fechar bonitinho, né? Não, hoje eu vou... Exemplo, você vai fazer uma venda. Então, eu quero fazer hoje uma venda para um cliente que eu ainda não atendi. Vamos lá, sei lá, uma casa que a gente ainda não atendeu. Sei lá. Aí você fala assim, caramba, mas eu acho que eu ainda não tenho o time todo para essa venda. E aí, se você nunca sonhar com aquilo, porque tem gente que vai conseguir se planejar para fazer a venda e tem gente que vai fazer a venda e se planejar. E aí, comigo, por exemplo, como já aconteceu... Eu tenho essa dificuldade aí, cara. Eu fiz uma venda, peguei um projeto que eu falei assim, caramba, esse projeto aqui é muito desafiador. E aí, foi engraçado, eu fiz a minha oraçãozinha e falou, não, faz o orçamento. Eu falei, vou fazer. Aí fiz o orçamento da vida. Não fechei não, mas bati na trave lá. E aí eu falei, vou fazer. Não tenho condições, não tenho time, não tenho equipe para atender esse projeto, mas eu vou fazer, eu vou participar. E se eu fechar, eu vou... O que eu decidi? Eu tenho uma solução para não ser irresponsável. Eu não vou pegar nenhuma outra obra. Eu vou ficar só nessa. Uhum. Então, a solução eu não tinha ali o time para fazer, mas eu tinha a solução naquele momento. Então, eu fiz o orçamento. E aí, se eu tivesse fechado esse orçamento, eu hoje não ia estar entregando as 8 obras que eu tenho, que eu ia ter que estar no início do ano ter limitado as minhas vendas. Uhum. Só que tem gente que não faz nenhum orçamento. Fala assim, se eu não tenho condições, eu não vou fazer. Só que, calma, a irresponsabilidade é você depois fechar e continuar fechando várias outras e não dar conta daquilo que você se propôs a fazer. Então, acho que às vezes a fé, porque é que nem quando eu conversei com o Dinho, eu falei, cara, faz a lista lá. Entendeu? Materializa. Ali você estava pela fé? Eu estava também. Aí, é que eu falei assim, aconteceu comigo, tenho certeza que não vai dar errado com ele. Né? Comigo foi a mesma coisa. Então, aí eu falei assim... Você acha importante escrever? Eu acho. Visualizar o que você quer? Eu acho, porque tem gente que pede para Deus coisas de qualquer jeito, né? Eu acho que quando você escreve, é algo que ele vê assim, ele fala, pô, já virou um projeto, né? Eu acho que é importante. Até para poder também a gente olhar para aquilo ali, né? Lembrar que é aquele o projeto, né? Exato. Porque senão a gente desfoca também. Eu gosto sempre de, quando é projeto, escrever. Fala, cara, faz a lista. Deixa o resto... É porque, assim, Deus, ele quer sempre a nossa dependência 100% dele. Né? Como ele fala, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único. Ele é assim, você tem que ver ele como uma única coisa na vida. Então, quando eu faço a lista, tudo que eu precisava fazer, eu fiz. Só falta ele agora. Uhum. Não tem mais o Luiz, não tinha mais o Dindy ali. Uhum. Tinha só Deus. E aí, quando ele fez isso, ele foi vendo e as coisas foram chegando. E aí, menos de um mês, eu acho, ele montou a barbearia. E aconteceu comigo. Eu queria montar o meu showroom na Barra, num lugar perto do Casa Shopping. E aí eu passei a ficha não passou. Aí eu falei assim, caramba, tudo certo, por que não passou essa ficha? Aí beleza. Aí eu fiz a academia da Kira, lá no Vogue Square. Aí quando eu comecei a fazer a academia dela, eu falei assim, caramba, esse shopping é legal, hein, cara? Poxa, mas eu acho que não dá pra eu começar aqui não, muito caro. E aí eu sou chato, quando eu começo uma coisa, eu comecei a olhar todos os dias aluguel. Todos os dias. Aí apareceu uma sala num preço legal. Falei, vou tentar aqui. Aí eu tentei a sala. E aí passei a ficha. Quando eu passei a ficha passou. Aí eu falei, caramba, aqui é mais caro que lá, e lá não passou. Problema que eu tô arrumando. Aí eu falei, caramba. É isso mesmo, Deus? Aí eu comecei a entender,
realmente, tipo, porque tudo que Deus tem pra gente é maior do que a gente consegue imaginar, pensar. E aí foi o que aconteceu. E aí eu não tinha grana para fazer a obra. Isso 8 anos atrás. Tinha acabado de vir de uma dificuldade, quebrado, gastei meu dinheiro todo. Então, o que aconteceu? Aí eu fui fazendo aos poucos, fazer uma venda, fazer uma coisa, fazer outra venda, fazer outra, fazer uma venda. E assim as coisas foram acontecendo. E aí eu falei assim, comigo Deus foi dando ali a condições de ir fazendo aos poucos. Mas foi Deus. Não importa se foi abençoado. E com ele foi exatamente isso. E como que é atender esses clientes assim de alto padrão? É bem legal. O cliente de alto padrão, ele exige assim, um posicionamento mais assertivo, assim. Você não tem muita chance para erro. Que nem assim, onde a gente pega a questão de venda, todo mundo fala no alto padrão que você não pode vender pensando no seu bolso, pensando no bolso do cliente e tal. Eu concordo, mas é mais do que isso, né? Você tem que entender o seu cliente 100%. Porque muitas vezes o cliente ele tem um bolso muito generoso, mas ele pensa no dinheiro como eu penso, mesmo eu não tendo o mesmo dinheiro que ele. Uhum. Então, acho que o alto padrão é você entender o teu cliente, estudar ele e saber que cada cliente vai ter um jeito. Porque as pessoas falam, rico é todo igual. Não é. Bem diferente. Cada rico tem um imigrante, tem o cara que é de berço, tem o cara que tem um jogador de futebol, tem o artista. Mas mesmo o cliente que é milionário desde berço, cada um tem o seu jeito de lidar com o dinheiro, de lidar com as expectativas. Então, o alto padrão, você precisa entender o valor do cliente e fazer a venda de acordo com aquele valor. Então, por exemplo, eu pego hoje... Por exemplo, quando a gente começou, você falou, Alexa, já gosta de Alexa, já deu um dado para uma venda. Então, assim, às vezes o cliente senta... Eu tenho um cliente que eles vão de helicóptero para Angra todo final de semana, tem barco, é milionário, mas gastou, sei lá, quase nada comigo. Mas me indica muito. Uhum. Então, ele é um cliente que eu tenho certeza que ele não vai gastar muito. Não gosta. Porque os valores, de repente, na cabeça dele são outros, né? Também. Gosta de gastar com viagem, com outras coisas. A gente aqui é um pouquinho curioso. Daqui a pouco a gente pergunta, qual o nome? Então, o alto padrão, acho que o segredo do alto padrão é isso. Mas só dele te indicar para um monte de gente já valeu. Já me valeu. Então, assim, só que... dependendo de uma concorrência que ele entra, por que ele chegou para mim? Porque ele tentou comprar na concorrência, a concorrência menosprezou ele. Porque não é por uma venda valor, é por uma venda, tudo que vem por trás. Atendimento. É porque eu falo, o orgulho mata tudo. Então, assim, as pessoas... Hoje, às vezes, o cliente, ele de alto padrão, nem sempre ele vai querer comprar tudo. Esse é o maior erro. Acho que uma das coisas que eu corrigi na minha empresa... quando eu trabalhava para outras empresas, foi que eles queriam sempre vender tudo. Nossa, vamos encher, vamos pegar uma casa de 3 mil metros quadrados e vamos vender tudo. E sem necessidade, né? Pô, sem necessidade. E aí o cliente não usa tudo. E ele não é bobo. Aí ele vai comprar uma outra casa de 3 mil metros quadrados e não vai nem te ligar. Uhum. Ele não vai gastar o mesmo dinheiro que ele não usou nada. Não rasga dinheiro. Mas aí você pode vender o mesmo valor, mas aonde ele usa. Aí é onde vem, em vez de você vender... uma BMW para suíte, você vende uma Ferrari. O cara vai usar todo dia a Ferrari, entendeu? Então, assim, tem alguns... O alto padrão, você precisa ter uma análise, assim. Tô até falando muita coisa de consultoria aqui, mas vai ter muita análise, assim, que eu tô começando a dar consultoria. Então, você tem que analisar o perfil do cliente para poder fazer uma venda perfeita e quando ele sentar na mesa, ele fala assim, pô, é podcast? Eu vou lá no estúdio, eu e ela. Ele vai lembrar de vocês sempre que ele sentar na mesa e vir um assunto de podcast. Esse é o objetivo do alto padrão. Não pode esquecer. Você falou algo aí que é uma linha que a gente segue aqui, né, em relação ao estúdio, de somente vender aquilo que o cliente precisa e o que a gente vê que é necessário para ele no momento. Exato. E aí você me remeteu um pouquinho mais atrás, que aqui de vez em quando a gente tem umas propostas indecentes, né? E vem brota umas pessoas boas aqui, assim. Mas tudo, para mim, é Deus me avisando, me dando algumas lições em cada um que vem aqui. E teve um que veio lá atrás, bem no nosso iniciozinho aqui, que a gente nem locava o estúdio, porque nós montamos um estúdio só para o nosso podcast. Legal. E aí depois a gente viu que tinha
uma possibilidade de alugar, e a gente não usava todos os dias, e começamos a alugar. E o dilema da pessoa era totalmente o oposto, cara, do meu. O dele era vende tudo. Ah, mas o cara não precisa de uma caneca, vende a caneca para ele. Cria um mecanismo de que ele precisa e vai totalmente contra o que eu penso. Totalmente contra do que a gente coloca aqui. Então, assim, se a pessoa vem aqui para gravar um conteúdo... Era uma parceria. Era um sócio, mas ele não investiu um centavo. Eu que investi tudo. É quase... Ele queria que você empurrasse tudo para a pessoa, todos os produtos que a pessoa pudesse comprar. E ele vendia uma consultoria. Então, assim, ele entrava com a inteligência dele para vender uma consultoria. Só que o que ele iria vender, a gente dá de graça. É só para trazer a pessoa para cá. Então, assim, aí eu ficava assim, cara, legal você vender teu conhecimento, é bom pra caramba e acho válido, mas tem necessidade? Porque tem pessoas que vêm para gravar no audiovisual, ela vem com um sonho, cara. Ela não vem para gravar um podcast, ela vem para botar em prática que é algo que ela sonhou, que ela quer contar, que ela quer revelar. Tem as pessoas que têm condições, legal de pagar, ok, que você já passou por isso aí. Sim. E tem aqueles que não têm, vêm com muito sacrifício. E na mentalidade dele, botou o pé aqui, tem que vender tudo. Acho que durou uma semana, sei lá. Uma semana, Pedro? É aquilo que você Por aí, falou, né? do sócio, né? Apesar dele não ser um sócio, mas mentalidades muito diferentes. Diferente. Tem que ser Aí já não casa. E entra no propósito. Tipo, não é o meu propósito. Não é o teu propósito. É por isso que aqui a gente não tem sócio. Exato. Eu sou funcionário, o Pedro é funcionário e ela que é a dona. Então tá bom. A gente é... Certo. Ela que manda e tudo, então... Mas é isso, Parece. porque se eu for vender tudo, né? Tipo, não é que não vá vender, mas você tem que vender correto. A venda... Você tem que vender Porque o que o a cliente pessoa é precisa realmente, Isso, né? exato. E E não dentro você acrescentar tudo Exato. que... E dentro do que ela precisa, a tua experiência vai dizer se ela precisa mais ou menos. Não, e esse cliente vai saber. Se ele compra algo seu que não tem necessidade, amanhã alguém vai revelar para ele. Pô, mas por que você comprou isso? Não precisava. E aí ele volta em você, tu perde o cliente por causa de... Enfim, vamos à última aqui. Que conselho você daria para quem está querendo empreender hoje, querendo iniciar na automação? Conselho para o concorrente. Eu acho que assim, o primeiro passo é estudar o mercado. Assim, eu começaria hoje, se eu fosse começar hoje do zero, eu começaria pelo IoT, que é um sistema mais simples. Você compra aí na Leroy Merlin, você compra no mercado, você instala na sua casa um interruptor inteligente, um hubzinho que você vai controlar a TV, e já instalaria em casa, começaria a estudar, e aí depois eu partiria para um ramo de arquitetura para poder fazer uma parceria de alguma arquiteta que pegou alguma casa para fazer e você tentar vender esses produtos. Quando comecei, eu comecei fazendo isso. Um amigo meu viajava muito para os Estados Unidos e aí eu falei assim, poxa, por que você não traz isso eu instalo na sua casa? Aí ele, pô, legal, meu pai vai fazer uma obra e tal. Aí eu falei, beleza. Aí fui lá, fiz a previsão dos tubos, fiz tudo. E aí ele trouxe, eu instalei e deu certo. Eu falei, opa, tá legal. Nessa época eu era técnico já. Então, acho que o iniciar é exatamente isso. É você começar em casa, depois você atende um amigo, oferece, pô, posso fazer um sistema lá? Vou te fazer preço de custo. Aí você vai e aí... Criar um portfólio, né? Vai criando um portfólio, vai atendendo e aí depois você vai crescendo. E aí começou, já fez isso legal. Aí você vai estudando as marcas, né? Hoje a gente tem algumas marcas você consegue ver na internet, tudo direitinho, acompanha lá HT, vê as marcas. O acesso hoje é bem mais fácil do que quando você começou há 20 anos, né? Hoje sim, nessas marcas mais simples, sim. As marcas sofisticadas ainda é difícil, você precisa ter um showroom, você precisa fazer um investimento, é um pouco fechado. Mas assim, eu aconselho porque é um mercado mundial, né? Hoje, se você quiser, eu quero montar uma casa nos Estados Unidos, eu consigo. São os mesmos produtos. Ô, Luiz, você você falou que você tem a sua loja, né, seu showroom, e você dá consultoria também a respeito dessa parte técnica? Isso, eu comecei agora mesmo. Falei, então faz a merchan aí da consultoria aí pra gente. Você tem Instagram? Tenho. Luiz, o Instagram é muito novo, não sei se eu vou lembrar agora. A gente vai colocar na descrição. Que eu botei lá, Luiz Consultoria, eu acho, automação, não lembro agora.
É porque eu comecei, na verdade eu ia começar em janeiro, mas eu falei, já vou começar logo para poder ir aquecendo. Eu gosto muito de consultoria, eu acho que a história que a gente fez assim, ainda falta muito a escrever. Mas eu acho que já dá para ensinar e mostrar para as pessoas 20 anos, né? Então, eu acho que já consegue mostrar algum caminho. E eu vejo que a automação é um caminho que a gente tem muita dificuldade de mão de obra e tantas pessoas aí precisando de trabalho, sabe? Com certeza. Um nicho muito dedicado. E, assim, de todos... E tem gente que já gosta, né, de trabalhar, de mexer com isso. Então, para um pulo para quem quer trabalhar, né? Principalmente. Exato. E você consegue pegar eletricista para poder aumentar o ecossistema dele. E, né, hoje na empresa, a gente tem um ecossistema. Então, eu não trabalho só com automação. Eu trabalho com home theater, som ambiente, automação, rede, câmera. E eu sou especialista nisso tudo. Eu faço isso tudo há 20 anos. Bacana. Porque antigamente a gente tinha aquele negócio, quem faz tudo não faz nada, né? Mas hoje não. Se você é especialista, você é certificado, o seu time entende realmente do que faz, você pode fazer. E é bom porque o alto padrão, ele não tem muita paciência de, eu vou fazer a câmera com fulano, a rede com ciclano e a automação com beltrano. O alto tudo padrão não aceita só. isso. Quer fazer tudo com uma pessoa só. Então, não quer dor de cabeça. Exato. Você precisa ser especialista. Então, foi isso que a gente... O Instagram é Luiz Consultoria e Automação. E Automação. Isso aí. Vai estar também aí na descrição e Automação. Automação. Se vocês quiserem entrar em contato. Empresa de automação, quer começar a trabalhar com esse mercado, quer montar a sua casa e não quer... Porque eu acabo levando... A consultoria ela não é só para o profissional, é para quem quer... Eu quero montar a minha casa, eu posso fazer consultoria. Exato. Porque hoje no mercado, às vezes, o que acontece? O cliente, quando ele não tem muito conhecimento, ele fica bem... Ele tem dificuldade, porque ele quer ir numa empresa, quer ir numa outra, quer ir em várias empresas. Então, o que eu tenho feito hoje também? Eu pego o cliente e mostro para ele sem nenhum compromisso de nada. Eu mostro, você precisa disso, daquilo outro. Se você quiser buscar no mercado ou se você quiser uma ajuda. Aí, às vezes, o cliente fala, não, eu quero fazer na tua empresa. Beleza. Quando eu faço projeto, eu não faço projeto direcionado para a minha empresa. Eu faço um projeto padrão. E, às vezes, o cliente não fecha comigo, fecha com uma outra pessoa. E eu fiz isso mais pensando no Brasil, né? Mas acabou que fluiu também no Rio. Então, que bom. Hoje a consultoria é tanto para quem quer abrir uma empresa, quem quer trabalhar no mercado. É online. Quer fazer pega os dois segmentos. Isso. Bacana. É isso. Isso. Nós temos um vídeo. Temos um vídeo especial para você. Legal. Pode ser? Vamos lá. Quem será? Surpresa! Conheço. Aê! Falar do Luiz, ele é o amor da minha vida. As principais características que eu mais admiro nele são as que o assemelham cada vez mais a Jesus, que está ligado ao nosso propósito, ao nosso chamado, mansidão, humildade, o amor, que é o que nos norteia em todos os passos de nossa vida. E que o Senhor possa cada vez estar mais no centro da nossa vida e que a nossa vida esteja cada vez mais alinhada aos propósitos dele, aos sonhos dele, que é isso que importa. Vou deixar algo aqui para você. Depois disso tudo que você ouviu aí da história do Luiz, está em Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Amém. Que toda a sua vida seja guiada nos planos e propósitos do Senhor para mim e para você. Deus abençoe. Amém. Aí me quebra. Surpresa. Quando ela chegou, eu quase falei assim, eu já te conheço de algum lugar. Aí toda essa história tem a ver com ela também. A gente está junto desde o início. Acho que isso é legal, porque quando eu vejo que teve momentos que quando eu abri a empresa, ela que sustentava, teve momentos que eu que sustentei. Em nenhum momento a gente ficou naquele orgulho, não, sou eu que pago as contas, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. E hoje a gente está aí empreendendo junto, trabalhando junto. Lá em casa eu não tenho esse orgulho não, cara, ela paga tudo. Cuidando de um núcleo junto, uma igreja que está nascendo.
Então, assim, acho que é isso. Legal. Eu te amo, vida. Bem, eu só posso dar os parabéns ao casal, né? Obrigado. E desejar todo sucesso e que Deus esteja sempre à frente dos projetos de vocês. Amém. Obrigado. Muito sucesso. Só um recadinho pro pessoal se inscrever no canal. Gostou? Compartilha com um amigo, deixa o like. Não esquece de comentar, tiver alguma dúvida. Quiser fazer consultoria, comenta aí também. É um mercado bem amplo, né? Sim. Mercado bem amplo. Bem então, amplo. assim, quem sabe você está infeliz numa profissão, quer começar uma nova profissão, tem aí uma excelente opção para você também. Isso Luiz, mesmo. brigadão, tá, cara? Maravilha, de coração, eu que agradeço. cara. Valeu amei mesmo. aí o convite. Vocês são demais aí. Beleza. Me senti em casa. Que bom, cara, que bom. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.